não é inscrito no canal, se inscreva, já deixa seu like, já ativa o sininho das notificações. Se você quiser fazer parte do grupo exclusivo de WhatsApp, basta ser membro do canal. Clica nesse botão aqui azul e branco no canto e agora me perdi no direito do seu vídeo. Rapaziada, lá como grupo de membros você tem as chances de participar do WhatsApp, vai participar das nossas lives e também vai participar de sorteios exclusivos. Em breve vamos lançar mais um sorteio de camisa do Vasco, então não perca, se liga nessa que é bom a beça. Rapaziada, hoje dia 7 de abril de 2023, fazem 99 anos de um capítulo, acho que um dos capítulos mais bonitos da história do Vasco, que é a famosa resposta histórica. A resposta histórica, meus amigos, foi em 1924, após o Vasco ter ganho o Campeonato Carioca do ano anterior, com aquele time que é conhecido como os Camisas Negras, que fazem exatos 100 anos esse ano, né, que os Camisas Negras ganharam o Campeonato Carioca, atropelando todos os dos times da elite, né? Vale lembrar que em 1924 o futebol era um esporte amador, porém praticado por pessoas que tinham poder aquisitivo, coisa que o Vasco entrou com um time basicamente de negros, mulatos e operários. E mesmo assim, o Vasco não toma conhecimento dos times das elites e ganha o estadual de 1923. Para 1924, esses times das elites formados pelo Império do Mal, Fluminense, Botafogo e América. O América na época, meus amigos, era um time de vamos dizer assim, de emergentes, né? Hoje chamaríamos de emergentes. São pessoas que tinham, não eram de berço de ouro, mas que tinham uma condição de empresários, de donos de facções, né, que são fábricas. Enfim, eles tinham uma grande representatividade, tanto é que, para quem conhece o América aqui do Rio de Janeiro, acha que a sede do América é em Mesquita, não é, é na Campos Sales, esse prédio que inclusive está abandonado, não sei nem se foi já leiloado, estava para ser leiloado para quitar as dívidas do clube. E a Campos Sales fica, para quem não conhece o Rio, fica na Praça Afonso Pena, no bairro nobre da Tijuca, né, um dos lugares mais nobres da Tijuca, e aquele pedaço ali vale muito dinheiro. Então, eles têm essa expectativa de fazer esse leilão para quitar um monte de dívida que o América, ou como diz aqui do Rio, o Ameriquinha, tem com o dívida de jogador, dívida com a União, com o Estado, enfim, é muita dívida. É um time basicamente insolúvel. Agora, voltando à história da resposta histórica, eles decidem criar, na época o Vasco foi campeão, como eu falei, e quem organizava o Campeonato Carioca era a Liga Metropolitana de Futebol. E depois de 1924, esses times das elites, eles criam a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, a AMEA. E aí o Vasco, vendo que os seus rivais foram para essa liga, decide também pedir a inscrição do time nesta liga, que foi recusada. Porque eles falavam que o Vasco não tinha jogadores, vamos dizer assim, de procedência, tá? E também não tinha um estádio que veio a ter em 1927, que todos nós conhecemos, que é o estádio São Januário. Então, mas na verdade toda, isso foi apenas uma desculpa. A desculpa é essa que foi feita para o Vasco não ser inscrito. Então, qual era o princípio básico se o Vasco quisesse participar da AMEA? Que eles excluíssem 12 atletas do plantel do Vasco, que foi prontamente recusado pelo presidente da época, José Augusto Prestes. E aí ele escreve, vou ler um pedacinho dessa carta, que é conhecida como a resposta histórica. Esse está lá no Tour da Colina. Você que não é do Rio de Janeiro, vem ao Rio,
conheça, faça o tour da colina, que você vai conhecer o estádio de São Januário, você vai conhecer o museu lá de São Januário com os troféus. Tem muita coisa bacana, não vou dar spoiler aqui de tudo, mas vale muito a pena. Então, se você, em vez de ir para o Museu do Futuro, vai lá no Tour da Colina, que vale muito a pena. Se você já conhece, deixa aqui nos comentários a parte que você mais gostou disso. Então, vamos voltar lá para a história. Então, o presidente, como eu falei, José Augusto Prestes, escreveu a seguinte forma sobre a discriminação. Estamos certos que Vossa Excelência será o primeiro a reconhecer que seria um ato pouco digno da nossa parte sacrificar o desejo de filiar-se à AMEA, alguns que lutaram para que tivéssemos as outras vitórias do Campeonato de Futebol da cidade do Rio de Janeiro em 1923. Nestes termos, sentimos a ter que comunicar a Vossa Excelência que desistimos de fazer parte da AMEA. Vítima do racismo de seus adversários, o Vasco restou disputar o campeonato da Liga Metropolitana de 1923. E aí o Vasco só entra, na verdade, na AMEA em 1925, após tanta repercussão negativa, né, contra a AMEA, eles foram obrigados, né, tendo em vista que o Brasil era um país recém libertado, né, vai lembrar que a abolição da escravatura foi em 1888, então era tudo muito novo para eles, mas isso para o Vasco não importa, que o Vasco é sempre pioneiro das causas sociais, inclusive briga até hoje pela causa racial, pela causa de gênero e pela aqueles que são excluídos da sociedade. Então dá orgulho, é uma honra ser Vasco da Gama. Rapaziada, continuando esse nosso vídeo de hoje, vamos falar o seguinte: Andrei e Marlon Gomes foram desconvocados dos 2 amistosos que o Brasil Sub-20 iria fazer, né, lá no exterior, se eu não me engano era na Espanha. E por quê? A pedido do Vasco, não foi só o Vasco não, tá? Muitos, o Hendrick foi desconvocado, teve muitos outros também que foram desconvocados. Então o Vasco aproveitou que não é uma convocação, né, como a Copa do Mundo, aproveitou o embalo e também pediu a sua desconvocação, até porque o Marlon Gomes e Andrei precisam estar em campo, né, para o início do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Andrei, ele vai para o Mundial de qualquer jeito, porque é uma cláusula imposta lá pelo contrato junto ao Chelsea, então o Andrei vai ter que ir, mas o Marlon Gomes, o Vasco não sabe se vai enviar ou não, tá? Ainda está analisando. O que falta analisar por isso? O Vasco quer a renovação de contrato do jogador Cruz Maltino. O contrato do Marlon Gomes vai até o final de 2024. E em entrevista ao Globoesporte.com, Marlon Gomes falou do desejo de ficar em São Januário. Ele disse, abre aspas, eu quero ficar um bom tempo no Vasco, fecha aspas. E com isso, ele diz não estar por dentro de toda a parte da negociação, até para não atrapalhar a concentração dele no trabalho dele, né, que é jogar bola, mas que ele já revelou para o representante dele o total desejo de permanecer em São Januário. O garoto que já está no Vasco, vale lembrar que ele é mais... ele era apontado muito mais como a joia do Vasco do que o próprio Andrei, que foi para o Chelsea. Ele que nas categorias de base despontava ser um grande jogador e que vem sendo até no elenco Cruz Maltino. Então, o grande desejo do nosso cria é permanecer em São Januário. Assim, eu acho que ele permanecer em São Januário é um benefício mútuo, porque o Marlon ainda é muito jovem. O Marlon tem 19 anos, se eu não me engano. Ele já tem uma filha, já, né, pequenininha. Ele foi pai com 15 anos, então ele já tem a responsabilidade de criar uma família desde muito cedo. E ele não foge da raia, tá? Já conversando com ele. E quando eu conversei com ele, eu senti uma maturidade que é incomum em jovens da idade dele. Então, assim, tenho muita confiança que o nosso cria
vai permanecer por um bom tempo e vai ter a hora que o Vasco vai ter que fazer essa venda dele. E aí, meus amigos, torceremos muito por ele, assim como nós torcemos também pelo Andrei. Esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, já deixa seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Já ativa o sininho das notificações. Seja membro ou seja um membro Pix, que está aqui o e-mail na descrição do vídeo. Demorou? Muito obrigado, fique com Deus e até mais tarde. Hoje tem live, tá? Ontem não teve, mas hoje tem. Então não perca, vale muito a pena. Tamo junto, rapaziada. Valeu!